Olá, eu sou a Bárbara e este é o meu canal Delicada como um Elefante. Eu ainda estou constipada, até porque estou a gravar o vídeo no mesmo dia, portanto não achei estranho a voz anasalada e o cérebro lentificado. Hoje vou fazer o wrap-up de agosto. Vou-vos falar dos outros livros sem ser de banda desenhada que eu li em agosto. O primeiro foi um audiobook que eu acabei em agosto, que foi o Born a Crime, escrito por Trevor Noah, que é um comediante de origem sul-africana que vive em Inglaterra, e ele conta a história da infância dele e adolescência durante o Apartheid. É um livro absolutamente obrigatório. Ele explica muito bem o porquê do racismo, porque é que o racismo não faz sentido, o que é que se pode fazer para o racismo acabar. É absolutamente incrível. Para além de que ouvir em audiobook é absolutamente fabuloso, porque é o próprio Trevor Noah que narra a história, que fala as várias línguas, que consegue imitar as vozes da mãe e por aí fora. A mãe é a verdadeira heroína desta história, uma mulher com uma força extraordinária, que tem defeitos como toda a gente, e ele também, mas ele também foi um miúdo incrível. E eu, para além de achar que é um livro interessante para toda a gente ler, principalmente ouvir o audiobook, embora este livro já esteja traduzido para português, da última vez que falei deste livro eu não sabia, alguém me disse nos comentários, mas o audiobook vale a pena, ok? E acho que devia ser obrigatório. Acho que se devia dar na escola, devia haver disciplinas para ensinar as pessoas a serem melhores pessoas e este livro devia ser dado nisso, em vez de se andar a estudar os livros do século XVIII e os poemas do século XIII e não sei o quê. Se calhar mais valia dar livros destes que podiam realmente melhorar o mundo em vez dessas coisas. Mas pronto, isto sou eu com o meu mal feitio a achar que a escola não ensina nada para a vida, a não ser para pessoas que vão para a universidade. Não é preciso dizer que lhe dei 5 estrelas, se houvesse 6 eu dava 6. A seguir ouvi outro audiobook, que foi o The Butchering Heart, da Lindsay Fitzharris, que é a história do Lister. Para quem não é cirurgião, que é ninguém, não sabe quem é o Lister. O Lister foi um cirurgião que introduziu a asepsia na cirurgia, ou seja, cuidados de higiene para diminuir o risco de infecções. Antes dele, a maior parte das pessoas morria de infecções e, portanto, só era possível operar coisas mínimas. Mesmo essas pessoas acabavam por morrer. Basicamente os cirurgiões faziam amputações, pouco mais faziam. O que ele introduziu na cirurgia permitiu que a cirurgia moderna acontecesse. Ao mesmo tempo, um bocadinho antes, por outro cirurgião, o Liston, foi introduzida a anestesia, que também permitiu fazer cirurgias muito mais invasivas, como é óbvio, e uma coisa a seguir à outra fez com que a cirurgia moderna existisse e que fosse possível uma profissão como a minha hoje existir e a maior parte das pessoas hoje não morrerem por ser operadas como era naquela altura. Quer dizer, a única safa das pessoas é ser operadas, mas a própria cirurgia mata-as, portanto era um bocado assustador. Mas pronto, o livro é espetacular. Eu também lhe dei 5 estrelas, embora não seja de um nível como o do Trevor Noah, e acho que não é um livro para toda a gente. Acho que para pessoas que não têm nada a ver com a área da saúde isto não tem o mínimo interesse, quanto muito vão ficar assustados com o que os médicos já fizeram às pessoas, porque eles basicamente andavam a experimentar até conseguir alguma coisa. Tipo, nesta época eles nem sequer sabiam que existiam micro-organismos a causar doenças, não faziam a mínima ideia da existência das bactérias, estavam muito longe de descobrir os antibióticos. A maior parte das pessoas, quando ele começou com estas coisas da asepsia e de que devia existir alguma coisa a provocar as infecções, achavam que ele era louco, ok? Estamos a falar de uma altura em que não faziam a mínima ideia porque é que havia peste, que a água podia estar contaminada, ok? Tipo, é na época vitoriana, portanto a maior parte das pessoas vão ficar assustadas. Agora, para mim, isto foi interessantíssimo e eu gostava que este livro tivesse traduzido e que eu pudesse dar aos cirurgiões mais velhos, que tenham algum apreço pela história da cirurgia, mas pronto, acho que não é para a maioria de vocês este livro. A seguir, li um livro ilustrado, que foi este, Os Contos de Vida Lobardo, da J.K. Rowling, que é ilustrado por Chris Riddle. É muito bonito este livro. Eu já tinha lido este livro sem as ilustrações, aliás eu tenho 2 versões deste livro, a da Biblioteca de Hogwarts e a anterior, quando saíam separados.
mas este vale a pena, é lindo o livro, as ilustrações são incríveis. Mostro-vos alguma coisa. É super divertido, é muito, muito giro. Isto são alguns contos que as crianças do mundo do Harry Potter ouvem, histórias mágicas, não é? E este livro tem um upgrade interessante em relação aos anteriores, que é a nova tradução feita por Hermione Granger e que usa os apontamentos feitos pelo Dumbledore, que até aparece aqui na contracapa. Ai, tem muita piada a forma como a J.K. Rowling consegue introduzir estas coisas na história, é espetacular. Isto é um livro maravilhoso, como tudo o que tem a ver com Harry Potter, mas este livro é muito, muito, muito giro e adorei, valeu a pena ter mais uma estante, não é? Uma terceira versão deste livro, como é óbvio, dei-lhe 5 estrelas. Depois a seguir eu li A Loja dos Suicídios. Isto sim foi a recomendação que a Cristina e que o Filipe me deram a mim. E recomendaram bem, porque eu dei-lhe 5 estrelas, eu adorei o livro. Isto é uma família que tem uma loja que tem coisas para ajudar as pessoas que se querem suicidar. Eles são pessoas muito pessimistas, muito fechadas, e aquilo é a missão, e nem querem dizer até à próxima ao cliente, porque o que interessa é que o cliente fique satisfeito, ou seja, morto. Pá, essa parte é super gira, ok? Se bem que eu gozar com o suicídio, eu não sei se é uma coisa mesmo gira, mas neste livro é. Mas depois nasce-lhes um filho que é um sunshine, ok? O miúdo é super feliz, só vê o lado positivo das coisas e portanto vai virar aquilo tudo pernas para o ar e é maravilhoso. O Luís já leu este livro, nós queremos discuti-lo com vocês. Eu apontei aqui algumas coisas. Por exemplo, o tal miúdo diz coisas ao pai como: mas papai, em vez de maldizer a escuridão, liga o interruptor. Coisas que parecem tão óbvias, não é? Tipo, vê o lado positivo da vida e não sempre a desgraça. Ainda não vi o filme, mas quero ver. O livro que eu li a seguir não o tenho aqui, porque era da Cristina de Linked Books. É o Gratidão, do Oliver Sacks, que estava aí a correr o país e já voltou para ela. É um livro com 4 ensaios, escrito por um neurologista, que já é idoso, que está ótimo, que está muito bem, e de repente, do primeiro para o segundo ensaio, descobre que tem uma doença muito grave e que vai morrer. Não interessa, ele até já conhecia a doença, mas estava iludido que aquilo estava controlado. E é a forma como ele encara a proximidade da morte. Embora eu não tenha adorado tanto como as outras pessoas, eu estava à espera de maior profundidade, o interessante deste livro é que ele encara a morte com alguma naturalidade. Ele é idoso, ele está a chegar ao fim da vida dele, ele teve uma boa vida e não tem por que encarar aquilo mal. E por isso é um livro muito interessante para se ler, porque dá uma boa visão da morte. Eu dei-lhe 4 estrelas, ok? Também não foi um livro mau, ok? Foi um livro bom, mas não foi um livro 5 estrelas para mim. A seguir, eu li O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Eu nunca tinha lido nada do Hemingway e estava com algum receio, porque ele é um grande escritor clássico, ou moderno, se lhe quiserem chamar, mas eu achava que ele era um maluco. E era, quer dizer, o homem teve uma vida de várias mulheres, vários países, suicidou-se, e eu não sei até que ponto escritores com esse tipo de vidas nos devem inspirar. Aliás, isto é uma discussão que eu gostava muito de ter. Talvez um dia eu possa fazer um vídeo sobre isto. Nós olhamos para pintores que eram completamente mal acabados de juízo, todos drogados, e inspiramos-nos. Nós vemos atores a representar que acabam por suicidar e que são os drogados. Nós seguimos músicos que se suicidaram, que eram os drogados e uns bêbados. E o mesmo com os escritores. Deviam ser estas pessoas a inspirar-nos? Ou pessoas mais equilibradas? Não sei, tenho algumas dúvidas. Mas pronto, eu acabei por gostar muito do livro. Eu estava com muito medo da escrita, mas é maravilhoso o livro. É uma história tão simples. É um pescador pobre, velhinho, que não tem nada, e um miúdo que o ajuda, que nem o pode ajudar oficialmente, porque como ele não ganha dinheiro com esse velho, tem que trabalhar com outras pessoas, os pais não o deixam, mas ele ajuda na mesma. Este velho está sozinho no mar, apanha um grande peixe
e é a luta dele com o peixe, e este livro explora só aquele momento. Ele a tentar pescar o peixe é demasiado grande, ele não tem força, ele não tem espaço no barco, como é que ele pode conseguir conquistar aquele peixe ou não? Ao mesmo tempo, o respeito que ele tem pelo peixe, no momento em que nós comemos animais que são completamente desrespeitados, que são objetificados, que são mortos de forma violenta, que vivem de forma violenta, aqui mostra um lado mais humano de nós comermos e caçarmos animais. Ou seja, este pescador respeita o ser que está a pescar. E é uma história linda, incrível. Não só pela história, mas a escrita. É uma obra de arte, de facto. Aconselho qualquer pessoa a ler este livro. Depois, a seguir, um livro 3 estrelas e meia, Cidade das Cinzas, da Cassandra Clare, do mundo dos Shadowhunters. Este livro é um bocadinho melhor que o primeiro, mas ainda tem muita adolescentice, está mal traduzido, mas é um bocadinho melhor. Okay? Já tenho aqui algumas coisas que eu acho mais interessantes e, portanto, eu vou continuar. Aliás, eu já comecei a Cidade de Vidro. Depois, a seguir, eu li 2 e-books do mesmo autor, o Atul Gawande, que é um cirurgião americano, é um cientista, não de laboratório, mas em termos de saúde pública. Ele faz parte de comissões da OMS e por aí fora, é muito conhecido no meio médico, mas também no mundo. E o primeiro livro que eu li foi o Efeito Checklist, que dei 5 estrelas, que eu acho que é um livro incrível, que foi o processo de como é que ele e as pessoas que trabalharam com ele criaram a checklist cirúrgica que nós supostamente utilizamos. Ele explica as inspirações que o fizeram criar a checklist, o processo de a criar e a forma como deve ser implementada. E eu descobri que em Portugal fazemos tudo o que não devíamos fazer. É uma coisa basicamente para estar registada e não é isso que ele quer é que as pessoas façam. Foi uma coisa que foi implementada sem formar, sem as pessoas perceberam para que é que ela existia e que cada um começou como quis, mas tem que fazer, e não é nada disso que ele queria. O que ele queria era que as pessoas percebessem porque é que aquilo é importante, um bocadinho a estatística de as complicações que aquilo diminuiu nas cirurgias, o espírito de equipa que aquilo queria e que o registro dela não interessa. O que interessa é fazê-lo. E no fundo o que se faz é exatamente ao contrário. A forma como ela foi implementada em Portugal foi para ser um registro e não para ser verdadeiramente utilizada. Portanto, é uma coisa que cria atritos em vez de espírito de equipa, mas talvez toda a gente lesse este livro, que está neste meio, anestesistas, cirurgiões e enfermeiros, talvez ela fosse bem implementada porque ela realmente tem benefícios. Eu sou uma pessoa de regras, ok? E portanto eu já achava que ela tinha utilidade, mas agora acho ainda mais. Agora a maioria das pessoas em Portugal não. Em países tipo anglo-saxónicos, francófonos, ela é verdadeiramente implementada. O que não quer dizer que em Portugal se faça a pior cirurgia, de todo. Medicina em geral em Portugal é bem feita. Agora podíamos melhorar mais. Para quem tem a ver com a saúde que possa estar a ver este vídeo, não é preciso ler o livro. No site da OMS tem um manual a explicar os pontos-chave. Agora, eu acho que este livro é muito bom e gostava que existisse em livro físico para eu dar a alguns cirurgiões que me pudessem ajudar a implementá-la, mas não, só existe em e-book. A seguir, li O Ser Bom Não Chega. E de todos os livros que eu já li do Atul Gawande, este para mim é o pior. Embora tenha reflexões muito interessantes, são temas um bocado soltos ao longo do livro. Ele fala, por exemplo, da maternidade, ou seja, da evolução que houve de morrerem montes de mulheres e montes de crianças ao momento atual que temos e o que é que falta para melhorar e porque é que não se consegue melhorar mais. E a humanidade ou não daquele ato. Ele faz sempre as reflexões, ele é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que investiga, é uma pessoa que gosta de saber da experiência de outras pessoas na área, mas isto é quase um livro de ensaios soltos, e falta-lhe ali a cola
para juntar aquilo tudo. A cola é o título, não é? O ser bom não chega, ou seja, por mais que uma pessoa seja muito boa, que estude muito, que faça tudo muito bem, há algumas contingências que não permitem que a coisa corra completamente bem. Um exemplo, havia um obstetra que usava muito bem os fórceps. Ele tinha tão bons resultados com os fórceps como hoje em dia temos com as cesarianas. No entanto, ele não conseguia ensinar aquilo a ninguém, de forma segura. E, portanto, ele próprio desistiu dos fórceps e passou a implementar a cesariana porque era o que ele podia ensinar às outras pessoas. E, portanto, não chega ele ser bom. Ele não conseguia passar aquele conhecimento e, portanto, ia morrer com ele. Eu dei-lhe 4 estrelas, ok? Obviamente que é um livro que eu gostei, só não é um livro tão bom como o que ele já me habituou. No total, eu li 14 livros este mês. Tem, obviamente, bandas desenhadas, livros pequenos, ilustrados, audiobooks, e-books, e eu tive 2 semanas de férias. Isto não é para repetir, obviamente, muitas vezes. Aliás, eu não leio nenhum livro desde que começou setembro, não porque esteja em ressaca literária por ter lido tanto, não é isso, mas foi porque comecei a interessar-me por outras coisas e canalizei o tempo de leitura e até do canal para essas coisas. Pronto, como sempre nos comentários, falem-me dos livros que eu falei neste vídeo. Até à próxima!